Rapaziada, o Flamengo no último jogo, no final de semana, venceu o Bahia por 1-0, mas o que surge são críticas ao Felipe Luiz. Jornalistas dizem que Felipe Luiz está perdendo a linha, perdendo o time e, inclusive, críticas a ele. Os jornalistas atacam Felipe Luiz pela forma irônica que respondeu. E claro, né? A gente vai conferir isso aqui agora. Se liga aí. Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, a gente tem observado o Bruno Henrique nos últimos jogos e, na nossa opinião, na opinião da torcida, o Bruno não vem bem já tem um tempinho. E aí eu queria saber por que você tem insistido no Bruno, se você concorda que ele não vem bem, e por que o Juninho, que deveria ser, de repente, o substituto ali do Pedro, não é sempre a primeira opção para entrar ali como centroavante. E hoje, como é que o Bruno foi? Oi? Hoje, como é que o Bruno foi? Na minha opinião, não foi bem. Não vemos o mesmo jogo. O Bruno foi incrível hoje, incrível. Tudo que é um jogador com 34, 35 anos, campeão de tudo, o maior campeão da história do clube, chega e se sacrifica pela equipe do jeito que ele fez. Sinto muito. Joga muito. É o companheiro que mais sacrifica, que mais treina, mais trabalha. E, como eu falei para vocês, os jogadores que estão aqui, eles vão passar por maus momentos, eles vão oscilar. Mas se eles estão no Flamengo, eles estão por alguma coisa. E eu acredito neles. Já ficou no banco. Ultimamente tem ficado no banco. Mas é um jogador que já demonstrou na última final o que ele fez. Na final da Supercopa, já demonstrou tudo que ele já fez, continua demonstrando. E eu tenho uma gratidão, um carinho gigante por ele. Depois, para jogar, ele tem que render, como ele rendeu hoje. Hoje, para mim, fez um jogo impecável, foi até a exaustão, correu tudo que tinha para correr, fez todos os movimentos, não fez o gol, o resto fez. Então, estou muito contente com recuperar esse jogador que para mim é tão importante. Galera, pois essa declaração dele defendendo o Bruno Henrique, como ele lidou com a jornalista, pegou mal. Muitas pessoas, como o Mauro César, por exemplo, estão criticando ele e também criticando a defesa que ele faz pelo Bruno Henrique, porque as palavras que ele usou para falar do Bruno Henrique, que o Bruno Henrique é o que mais treina, o mais se dedica, ele usou há dias atrás para o Michael, quando criticaram o Michael. Ele disse que o Michael é o que mais treina, o que mais se dedica, o que mais sacrifica pelo time. Agora usa as mesmas palavras pelo Bruno Henrique. Mas vamos ver o que o Mauro César fala sobre esse assunto. Isso é muito paupérrimo, é muito pobre, isso é de uma falta de ideia, sabe? Que é achar que a imprensa está contra você, que parte da torcida está contra, que as pessoas torcem contra, né? Que o jornalista, que também é torcedor do time que ele comanda, torce contra por alguma razão. Isso é uma bobagem colossal, isso é uma besteira. Eu acho que ele é um cara inteligente, é um rapaz inteligente e não precisa disso, mas dá esses sinais. A maneira como ele respondeu, com um sorriso sarcástico, irônico, a uma pergunta, a uma resposta de uma repórter, a Raíza Simplício, à pergunta que ele fez. Que, aliás, até as pessoas, às vezes, o torcedor não entende muito bem. Amigo, é assim que funciona uma entrevista. O entrevistador pergunta, o entrevistado responde. Esse é o mecanismo, né? Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Está ali para isso. Não é favor nenhum. Está ali porque é técnico do Flamengo. Ninguém está ali fazendo perguntas para contar para a mamãe, olha, mamãe, o técnico do Flamengo me falou tal coisa. Não, é porque o torcedor quer essa resposta, certo? Então, todo mundo está ali trabalhando. O papel do repórter é fazer a pergunta. O papel do entrevistado, que é o técnico, é responder. Ponto. Quando devolve como uma pergunta, aconteceu outro dia com o Zubeldia. Isso, mesma coisa. Você tem que estar preparado para uma resposta desse entrevistador, que virou entrevistado momentaneamente, que pode te incomodar. E aí você não tem o direito de ficar rindo. Você imagina, por exemplo, se a cada resposta do Felipe Luiz tivesse um repórter ou dois ali sentado na primeira fileira, rindo, em tom debochado das respostas que ele está dando. Ele não ia gostar, com toda razão. Então ele foi indelicado com a colega. Não estou aqui sendo corporativista, muito pelo contrário. A maioria das perguntas em coletiva de futebol no Brasil essa maioria é péssima, perguntas horrorosas. Muitos não têm preparo nenhum para estar ali. As do Flamengo são horrorosas muitas vezes, perguntas horríveis, mas no caso não foi isso. A pergunta foi, o Bruno Henrique, ele argumentou que taticamente ele funcionou bem, ele entrou, não ele, o Pedro, sim, por quê? Para marcar a saída de bola, para correr, para marcar, para dificultar, isso ele fez.
mas ele não participou de nenhuma jogada ofensiva. Pareceu uma nova versão do Gabriel Jesus 2018, o centroavante que jogava taticamente no time do Tite, mas não fez nenhum gol, deu uma assistência, não dava a bola no gol, então faltava alguma coisa, né? E aí a reação dele eu achei que foi muito inadequada, porque ele deu um risinho meio irônico, assim, quando ouviu a resposta da colega. Eu acho que isso é ruim para ele e demonstra uma falta de preparo para lidar com essa situação. Isso, eu vou lembrar que quando faziam lobby para que ele fosse para a seleção, eu falei, tinha dois motivos. Um, enfraqueceu o Flamengo, quem achava que ele seria o técnico dos sonhos. E, obviamente, não é. Não tá pronto para isso, nem houve tempo. E o outro é a precipitação de quem queria o bem da seleção e imaginava que ele seria a solução. Mas ele não está pronto, ele não tinha nenhum jogo internacional naquele momento. E o segundo jogo internacional dele, o primeiro em casa, ele perdeu para o Central Córdoba. Central Córdoba. Então, falta muita coisa. Agora, para ele amadurecer rápido e vai precisar, é preciso entender. E um detalhe, Flamengo, Felipe Luiz, não tem agenda positiva. Não rola, não vai rolar. Não vai rolar, amigo, não vai rolar. No Flamengo não tem essa. Perdeu o couro. E aí, galera, vocês concordam com o Mauro sobre isso? Que ele foi desrespeitoso com a menina jornalista e tal? Claro que o Mauro, por ser jornalista, talvez ele tenha a tendência de defender, né, a colega de profissão. Eu, em parte, concordo com ele. É claro que as coisas no Flamengo se aumentam muito, né? Ganha uma proporção de crise. Pô, o time é líder, vice-líder do Brasileiro, só depende dele mesmo na Libertadores. É claro que já devia estar classificado, mas sim, complicou. Mas as coisas no Flamengo aumentam muito, cara. E as críticas também. Mas eu queria saber de vocês concordam que com o Mauro César e outros jornalistas também estão criticando essa postura do Felipe Luiz na entrevista coletiva. O Renato Maurício Prado, ele fala da opinião dele sobre o trabalho de Felipe Luiz e acha que o trabalho de Felipe Luiz desandou. Eu não concordo, mas confere aí. Nos jogos pra cá, o Flamengo do Felipe Luiz não merece elogios. Não, pelo contrário, merece críticas. Ah, sim, mas goleou o Corinthians. Ah, goleou o Juventude. É um time que passou a ser vagalume. Brilha um pouquinho aqui, apaga um pouquinho lá. E o que é pior, tá apagando nos piores momentos. Com esse empate, a classificação para a próxima fase da Libertadores ficou muito difícil. Matematicamente, ainda é possível, se o Flamengo ganhar os 2 jogos que tem aqui no Maracanã, contra a LDU e contra o Tátira. Mas jogando esse futebolzinho mequetrefe, esse futebolzinho cheio de erros, esse futebolzinho sem nenhuma inspiração, alguém em sã consciência pode apostar que o Flamengo vai se classificar ainda na Libertadores? Olha, eu não faço mais essa aposta. E digo mais, fiquei bastante preocupado com o declínio rápido e vertiginoso do trabalho do Felipe Luiz. É claro, é impossível não lembrar. Mister Jorge Jesus está livre na praça. O principal erro do Felipe Luiz, ele está querendo dar uma força moral pro Bruno Henrique, deduzindo assim, ele está sendo acusado de manipulação, né? Porque tomou amarelo para ajudar manipulação do jogo, pode ser suspenso aí 2 anos, 3 anos, pode ser que não aconteça nada, mas isso está acontecendo atualmente na cabeça do Bruno Henrique. Aí as pessoas decidem assim, não, vamos deixar ele jogar, que para ele vai fazer bem, ele tem que estar com os companheiros, ele tem que jogar para tirar aquilo da cabeça, mas isso não tira aquilo da cabeça dele. E ele está mal desde quando isso aí veio a público agora, há pouco tempo atrás, quando surgiu isso mais forte, com provável acusação, com mensagens sendo divulgadas, com celular e tudo mais. O Bruno Henrique, ele não está em condições psicológicas para ser titular do time do Flamengo. E o Felipe Luiz está insistindo porque tem na cabeça que jogando ajuda o Bruno Henrique. Pode ser que ajuda o Bruno Henrique, mas ajuda o time? Está ajudando o time? Colocar o Bruno Henrique como titular numa situação como essa? E todo mundo está vendo que a cabeça dele está em outro lugar? O rendimento dele caiu assim monstruosamente, de um dia para o outro. De um dia que não tinha denúncia, para o dia que surgiu a denúncia, depois disso, o rendimento dele caiu monstruosamente. Então, para o Bruno Henrique está fazendo bem? Talvez, não sei, tenho dúvidas também. Mas pro time não tá. Então essa escolha tá sendo um dos grandes erros do Felipe Luiz. Talvez isso jogue muito contra ele, se o time continuar jogando mal, se o time não conseguir as vitórias necessárias.
se o time correu um sério risco mesmo, de verdade, de ser eliminado na fase de grupos, talvez essa escolha de insistir com o Bruno Henrique, mesmo com esse caso de denúncia, vai virar... Rapaziada, eu concordo que o rendimento do Bruno Henrique caiu muito, né? Não tem como a gente negar isso. Mas o pessoal tem acusado o Felipe Luiz de proteger os seus queridinhos, né? Os seus amigos que jogaram juntos, como Gerson, Bruno Henrique, Michael. Você concorda com isso? Que o Felipe Luiz tem sido teimoso com as suas convicções e isso tem prejudicado o Flamengo? Eu acho que, em certa medida, tá correto mesmo, que ele tem insistido com o Bruno Henrique como primeira opção ao Pedro, como o Gerson ali pela direita, que não tá rendendo mais tão bem, o Michael, que não tá jogando tão bem, embora no último jogo deu assistência ali pro Arrascaeta. É verdade, ele tem as suas convicções e tem insistido nisso, né? Mas também, cara, é um monte de gente lesionada e que também não rende. Então, assim, quem que ele colocaria? Luiz Araújo? Ok, mas a gente sabe muito bem que o Luiz Araújo ele rende melhor quando ele vem do banco, quando ele começa como titular um ou outro jogo no tempo dele no Flamengo que ele jogou bem. Cebolinha tá sempre machucado, o Plata tá machucado. Então você vai colocar quem? Juninho, o pouco que jogou, foi bem só numa parte no Carioca. Então assim, ele também não tem muita opção pra mudar essas coisas todas, né? E em relação à entrevista, como ele lidou com a jornalista Raíssa Simplício, eu também, assim, não achei legal, né, cara? Porque se os jornalistas que estão ali assistindo rissem e ironizassem alguma resposta dele, ele não ia gostar. E a jornalista tem o direito de ter a opinião dela, sendo que quem perguntou a opinião foi ele. Ela fez uma pergunta pra ele, como é a entrevista, e ela só deu a opinião dela sobre o Bruno Henrique porque ele perguntou. Então acho que ele errou ali nessa situação, mas cara, o Bruno Henrique, o Felipe Luiz, ele é novo, né? Então a gente vê que nas entrevistas dele é muito sincero, ele fala muito bem o que ele pensa. As entrevistas dele são boas por causa disso, porque ele fala o que ele pensa, o que ele acredita. Não é aquelas entrevistas daqueles treinadores chatos aí que toda entrevista falam mais do mesmo. Não são. Então, às vezes é a ingenuidade dele, né, por pouco tempo na função, e talvez daqui a uns anos ele mude. As entrevistas dele passem a ser entrevistas igual a de qualquer outro treinador, horríveis, que fala, mas não diz nada. Então talvez seja por isso, cara, ele se expressou o que ele sente, não conseguiu guardar aquela malandragem que os homens mais velhos já têm no cargo de treinador. Então talvez seja por isso que ele errou ali com ela, na situação com ela. E não dá pra gente ficar taxando o Felipe Luiz de um monstro aí, igual muita gente tá falando aí na imprensa, né? De prepotente, que ficou arrogante, subiu pra cabeça os elogios. Não dá pra gente dizer isso. É cedo também. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que os links dos vídeos que a gente assistiu vão estar aqui na descrição também. Eu sou Aster Rubro Negro. Valeu!